Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou com a presença ilustre do nosso querido Walter Celani Júnior. O Walter tem 60 anos, é natural de Uberaba, atualmente vive em Marília. Ele é pai de 5 filhos e avô de 4 netas, zootecnista e atualmente é diretor de relacionamento do grupo MF Rural. Ele também é host do podcast MF Cash. Walter, muito obrigado, é uma honra falar com você. Vamos falar sobre agronegócio, família, viagem, vamos falar sobre Portugal, vamos falar sobre vários assuntos aqui. Muito obrigado pela tua presença. Olá, Fábio, um prazer estar aqui. Eu é que agradeço imensamente por ter sido convidado, é uma honra poder estar aqui e sempre é um prazer poder compartilhar as nossas experiências de vida, experiências profissionais. Eu acho que o ser humano não deve acumular aquilo que aprende, ele deve compartilhar e distribuir. É assim que a gente enriquece mais quem está perto da gente e quem está longe também hoje com essa tecnologia toda. Maravilhoso, já começou dando aula já. Perfeito, perfeito. Walter, vamos lá, vamos começar aqui, vamos dar um passo atrás, começando um pouquinho aqui da sua história, para a gente chegar no hoje e depois falar um pouquinho de futuro. Como que foi isso? Você hoje, né, tem uma empresa, um grupo, né, de empresas que atua no ramo do agronegócio. E desde pequenininho você já despertou para isso. Como que foi aí esse início aí da sua vida? Essas referências que você teve no início? A empresa aqui, eu não sou o dono dela, né? Eu sou apenas um diretor de relacionamento, mas a minha questão com o agronegócio, ela vem, é genética, né? Porque vem da família dos meus avós por parte da minha mãe, essa parte de agronegócio vem desde aí. Então, desde pequeno, moramos na fazenda, depois, nas férias, ia só para a fazenda, andar a cavalo, cuidar do gado. Tudo isso a gente fez desde pequeno, né? Então, o agronegócio para a gente é uma coisa muito natural. E, aliás, é um orgulho para a gente poder fazer parte desse espaço, desse negócio, porque é uma coisa que sustenta o mundo, né? Não sustenta o Brasil, sustenta o mundo. Então, comida, roupa, carro, tudo está envolvido com o agronegócio. Então, começamos ali em Uberaba mesmo. E depois de me formar pela Faculdade de Zootecnia, aí os horizontes se ampliaram, né? Então, aí, viajar o Brasil todo, trabalhar dentro da nossa profissão, até chegar aqui, eu acho que eu posso dizer que eu culminei a minha carreira aqui no Grupo MF Rural, porque é uma empresa familiar, é uma empresa sempre preocupada, desde a origem, com o fundador, que foi o Wilson Lucas, até seus filhos, que continuam esse trabalho, preocupado em ajudar o produtor rural, ajudar o médio, pequeno produtor rural, para que ele possa ter mais horizontes em comercialização das suas produções e não ficar só regionalizado, o que faz com que o produto dele tenha mais pessoas interessadas e, consequentemente, melhora o preço disso. Então, esse cume que eu cheguei é aqui o Grupo MF Rural, que hoje eu defendo com unhas e dentes e sinto um prazer enorme de estar aqui. Muito legal, muito legal. Falar de agronegócio no Brasil, né? Apesar de, lógico, hoje a gente tem uma polêmica por conta de questão política, né? Vai para um lado que não tem nada a ver com nada, né? Mas falar do agronegócio é falar da história do Brasil. Porque se a gente for considerar, e aí eu já estou desprezando alguns séculos para trás, mas se a gente for falar, né, naquela crise de 29, né? O Brasil era monocultor, era café, né? Hoje o Brasil é 01, 02 em vários produtos. Então hoje o Brasil tem soja, tem café também, laranja, tem carnes, é uma infinidade de produtos, minérios, é uma infinidade de produtos. Walter, o que você acha que fez com que o Brasil pudesse fazer essa ruptura para ser top 5, de tantos setores no mundo? É simples, Fábio, é a aptidão natural. O que se fez foi, naquela época, bom, a aptidão natural o Brasil não é um país que tem terremoto, maremoto, neve, ele não tem essas variações muito bruscas que impedem que em certa parte do tempo do ano
não se possa produzir. Ao contrário, aqui se produz de tudo o ano todo. Antigamente, a gente tinha só safra. Na época da chuva planta, depois colhe e tal, depois fica parado. Aí começou a entrar a safrinha. Hoje já não tem safrinha mais, são 2 safras, né? Então, é uma produtividade muito alta, o que acaba preocupando muito o restante do mundo, porque nada melhor do que dominar o mundo através da comida, porque ninguém vive sem isso. Exatamente. Né? Então, é uma arma violenta. É uma arma violentíssima e que não usa de violência nenhuma. Né? Então, nós temos uma aptidão natural, já é uma coisa muito boa. E claro que os transportes melhoraram, as vias de escoamento de produção, embora no Brasil a gente ainda tenha alguma dificuldade, elas melhoraram no mundo. A rapidez com que se chega, a qualidade com que se chega os produtos, faz com que isso também dê uma projeção muito grande para o país. E nós sabemos que os países ditos de primeiro mundo, eles têm um certo receio contra o Brasil. Infelizmente, é o que você falou, nós temos uma parte política muito pobre. O Brasil é pobre nesse aspecto, eu digo pobre de espírito, né? Foi feito um trabalho ao longo dos anos, e hoje, um erro muito constante que eu vejo nas lideranças do agro no Brasil, e aqui eu não estou falando só de política, não, estou falando de lideranças de setores, tudo. Quando tem algum problema, vamos no Ministério da Agricultura, porque ele tem que resolver isso. Nunca eu vi alguma liderança do agronegócio ir no Ministério da Educação, que é a base. Então, quando você deixa de formar pessoas, você acaba caindo no esquecimento ou deixando um espaço para que outro, talvez mal intencionado, possa formar uma pessoa que não tem noção. E aí a culpa, na hora que você olha, isso a experiência de vida vai trazendo para a gente, eu falo, a culpa é dessa juventude que está aí hoje? Não, a culpa é nossa. Porque eles foram doutrinados assim, forçados a entender assim, e ninguém falou nada contra. Então, o grande problema está na educação. A hora que o agronegócio brasileiro resolver trabalhar o Ministério da Educação, deixar de ideologia, deixar de questão política e mostrar o que é a importância do nosso negócio, aí sim nós vamos ser protagonistas no mercado mundial, sem dúvida nenhuma, sem violência nenhuma. Sim. Vamos vencer uma guerra que está aí para a gente ganhar. Nós não estamos aqui. Olha o que acontece com a seleção brasileira e olha o que acontece com o agro. É muito fácil comparar com o futebol. Então, é uma coisa que eu vejo assim: precisamos trabalhar mais a educação para que formemos pessoas com consciência de que o agronegócio é uma coisa boa. Nossa, fantástico. Eu concordo. A verdade é que, às vezes, os erros de política econômica, né, de política social, né, de gestão de país, né, custo alto de máquina, no final, o que acaba acontecendo? Vai estourar lá no preço do alimento. Claro. Então, ao invés do governo chamar a responsabilidade para si, para sua incompetência, e eu não estou falando desse, nem do anterior, claro. Eu estou falando de 500 anos... Em vez dele trazer a responsabilidade para si, o que ele fala? Não, mas estão mandando para fora. E aí não tem para dentro, para o mercado interno. Aí começa a criar uma animosidade, né, entre quem está na cidade e quem está no campo, né? Começa a desinformar muitas vezes, né? Enquanto não é nada disso. Às vezes, um problema de tributação, um problema né? Tem 1000 respostas para isso, né? Então, é incrível isso, né? Como que se usa internamente para dividir, em vez de estarmos alinhados. Esse é o grande problema. Você falou aí, no final da sua fala, você fala tudo. Se usa para dividir. E esse é o erro nosso. Ninguém é capaz de ser protagonista e de ser um líder de mercado dividindo a população. Você só é capaz disso quando o povo tem orgulho daquilo que produz e o povo apoia. Então, se você, repito, acho que nós não vamos sair desse quesito que é a educação. Se nós não trabalharmos a educação, nós não vamos ter um reconhecimento natural. E outra coisa, na minha época de menino, e lá se vão muitos anos, a gente tinha o êxodo rural, né? Então, o êxodo rural, sair do meio rural, porque o meio rural, pouco recurso, tecnologia nenhuma,
dificuldade de acesso a vários recursos que a cidade podia oferecer, como a própria educação, como a medicina. Então, tudo isso fez com que o povo migrasse para as cidades, né? Então, o povo saiu do campo e isso deixou o campo pior ainda. Aí teve um movimento de alfabetização que veio lá de trás, o Mobral, que era um movimento de alfabetização. Sim. Ele veio até para as fazendas, tinha as escolas, mas muito precárias, com uma professora muito bem intencionada, mas sem formação nenhuma. Isso aí eu vi, porque eu vivi na pele, dentro da nossa fazenda, tinha escolinha do Mobral, tudo. E hoje, para você ver o curioso disso, Fábio, antigamente, o fato de você não ir bem na vida, a sua punição era ir para a roça. Olha, se você não for, né? Você vai para a roça, é lá que você vai trabalhar. Hoje, o pai chega para o filho, se você quiser ir para a roça, você vai ter que aprender. Porque já não é lugar de ignorante, já não é lugar de quem não sabe nada. Não é uma punição, é uma promoção. Então, mudou muito. E a gente tem que começar a inverter o processo, lógico, que não com a mesma intensidade, de agora de fazer o êxodo urbano. Sim. O pessoal tem que começar a ir para o campo. Só que hoje, ir para o campo, com internet, TV a cabo, ar-condicionado... Segurança, né? Segurança. Então, os recursos são outros, e a fazenda agora é um lugar muito melhor de se viver do que a cidade. Né? Então, hoje você vai nas grandes cidades, é uma loucura. Não que não seja bom, tá? Eu adoro, por exemplo, São Paulo. Eu adoro ir em São Paulo e viver São Paulo. Aquilo ali está vivo o dia inteiro, né? Um negócio que não dorme, né? Mas nós temos que agora entender que o pessoal que estudar, que for capacitado, que tiver condição, ele pode ir para a roça. É aí que nós vamos começar a ganhar mercado, e aí que nós vamos ganhar consciência do que é bom. Muito bom. E essa movimentação, né? Porque, como qualquer lugar do mundo, um país, né, ele se desenvolve a partir da sua capital, né, ou das suas maiores cidades. No caso do Brasil, a gente teve aí, se eu for lá muito lá atrás, a gente vai ter Tordesilhas, lá com as capitanias hereditárias, mas mais recente a gente tem o Brasil Império, né? Com o Rio de Janeiro se desenvolvendo muito, o São Paulo, por conta também do Porto de Santos, se desenvolvendo muito, e depois a gente começa a ver essa migração para os interiores, né? Então, a gente teve muita imigração europeia, por exemplo, para o sul do Brasil, né? Sim. E também para o centro-oeste, para o interior de São Paulo, né? E aí que houve esse boom, né? Lógico, naturalmente, a Fundação de Brasília também ajuda a acelerar isso, né? Porque mais pessoas foram para o centro-oeste do Brasil. E é muito interessante isso, porque a questão da ocupação desses espaços, porque há algumas décadas atrás, eram regiões que tinham uma população relativamente mais baixa, porque justamente aconteceu esse êxodo para as cidades, né? E aí as consequências de aumento de criminalidade, desemprego, pior qualidade de vida, poluição nas cidades, agora pode, né, tá acontecendo esse movimento das pessoas querendo voltar, mas agora para voltar tem que voltar muito diferenciado, senão vai ser economia de subsistência ali, né? Plantar para comer e não para competir com os grandes players do mercado, né? O que nada impede, e você foi muito feliz aí quando você fala quando o Brasil foi colonizado, tudo, e aí os europeus vieram para cá e eles buscaram regiões semelhantes às que eles tinham para que pudesse trabalhar com aquilo que eles já trabalhavam lá, que eles já eram íntimos, né? Então, o sul do Brasil ficou mais europeu, vamos dizer assim, né? E só que esses europeus, depois de algumas gerações, como os gaúchos, por exemplo, foram os que tiveram peito para ir para o Mato Grosso e abrir aquilo, né? E chegar e fazer do Mato Grosso uma potência que é hoje, foram os gaúchos. Então, mais uma vez, nós remetemos aos europeus que chegaram lá. Alguns deles foram para o sul de Minas para o café, né? Então, você vai regionalizando, onde hoje mais, né? No caso das oliveiras, o vinho. Então, você vai fazendo esse tipo de coincidência, vamos dizer assim, buscar lugares onde já eram íntimos deles, essas culturas. E agora, o Brasil, e você falou bem, que na década de 80, quando um fazendeiro amigo nosso lá falava, vou comprar uma terra lá no Tocantins, não existia Tocantins, era tudo Goiás. Então, eu vou comprar uma terra lá em Araguaína.
falei, esse cara é louco. A terra era... Onde é que já se viu em Paraguaína? A gente nem sabia onde é que era aquilo. Para mim, na minha cabeça, não tinha jeito. Você não tinha acesso às informações que tem hoje. Você entra na internet, o mapa, lá, Araguaína. Não, naquela época, eu estava imaginando eles de carroça e os índios atacando. Né? Era uma coisa doida. Aí, os caras foram para Araguaína e abriram aquilo. Hoje é uma potência enorme. Dividiram o estado de Goiás em dois ali. E aí, Tocantins só tinha aptidão para pecuária. Hoje tem uma aptidão absurda para a agricultura. E a terra lá vale dinheiro. Antigamente era de graça. O cara vendia um sítio aqui e comprava uma fazenda lá. Hoje já não é mais a mesma coisa. Mas, enfim, as aptidões naturais do Brasil para as diversas culturas, como, por exemplo, você tem Petrolina, no Pernambuco, que está na beira do Rio São Francisco, e que planta-se de tudo. Lá tem um excelente vinho, porque é fácil de você controlar o brick da uva, então o teor de água para considerar aí o teor de açúcar da uva é fácil de fazer, porque não é uma precipitação pluviométrica muito grande. Você tem produção de melão, manga, mamão, coco. É um negócio de louco. E aí que vem as coisas. E que não acho errado. Quando eu estive lá, toda quarta-feira chegava um avião cargueiro que levava a produção para a União Europeia. E eles vêm aqui, colhem as frutas que eles querem, pagam bem por isso, e as frutas que ficam no pé vão para o mercado interno. Então as melhores vão para lá? As melhores vão para lá. Por quê? Porque eles pagam melhor. Mas, claro. Simples assim. Então isso aí é mercado, né, Fábio? A gente tem que considerar isso, que o mercado interno, como ele não tem capacidade de pagamento, o mercado externo leva o que tem de melhor. Isso aí é normal. Agora, é o que você falou. Você falou lá atrás, você foi muito bem assertivo nisso, que o governo, nós não temos nenhuma segurança para o agronegócio no Brasil, nós não temos preço mínimo garantido pelo governo, então o cara corre o risco por sua conta. Então, na hora que ele tem a oportunidade de vender melhor, ele tem que vender melhor. Porque senão ele está perdendo dinheiro. Né? E porque a hora que ele perder a produção, ninguém vai lá falar para ele quanto você precisa. Exatamente. Ele vai lá tomar a fazenda dele. Mas não vai lá chegar para ele e falar: não, você é um cara que trabalhou, a seca veio, te prejudicou, nós vamos te ajudar. Não, isso não existe. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente fala: o produtor tem juro baixo demais, a gente paga juro alto. Pega 3 milhões de reais, 10 milhões de reais, 20 milhões, enterra no chão, espera sair alguma coisa. Perfeito. Aí não chove, danou-se, você está devendo 10, 20, 30 milhões de reais. E até os bancos, aqui eu quero abrir um parênteses, se me permite, Fábio. Quando você trata com os grandes players do mercado, os 3 maiores bancos que tem no Brasil, Banco Brasil, Itaú, Bradesco, se entra o Santander ali, eles ainda têm, não que seja bom, ainda tem um crédito para pequeno e médio produtor. Os outros players, que são muito grandes também, mas que não aparecem na mídia, e que são muito fortes, eles trabalham da seguinte forma: eu não tenho interesse em emprestar R$1 milhão para o Walter. Para quê? Eu só vou emprestar de 30, 40, 50 milhões para cima. Por quê? Simples. Eu preciso de um cara para cuidar de 30 milhões de reais, está na mão de um cara. Agora, se eu puser R$1 milhão na mão de 30, eu vou precisar de 5 caras, meu custo é maior. Sim. Então, nós temos um problema aí que também é uma opção do banco. Ele fala: para que eu vou ter um custo maior com dinheiro pequeno, se eu posso ter um custo menor e com risco menor, porque o cara grande tem posses para me garantir isso. Sim. Só que aí não consegue fomentar o pequeno e o médio, né? E aí vira essa bolha de que só tem grandes players e o novo não consegue crescer, né? É aí que você corre aquele risco da polarização, porque o médio tende a acabar. Ele tende a acabar, por quê? O grande, ele está garantido nos financiamentos e no próprio recurso. O pequeno vai ser o de subsistência. Então, o médio, que poderia, ele vai cada vez ficando. E o que é impressionante é que isso aqui não vai fazer isso e sumir o médio. Ele vai fazer cada vez mais isso. O que significa? A distância entre o grande e o pequeno. Sim. Né? Isso aqui não pode ter, essas coisas tem.
tecnologia, genética, tudo tem que trazer para ser produtivo para todo mundo. E isso não é difícil de fazer, não. É só ter boa vontade política. Sem dúvida. E é interessante isso que você está falando, porque a gente sempre acaba esbarrando de uma forma ou de outra na questão política, né? Que, por exemplo, a gente tem um acordo que ia sair com a União Europeia e não saiu, né? Porque a agricultura europeia é tomada de subsídio, né? Pesadíssima de subsídio e ineficiente, né? Não tem capacidade de alimentar o mundo como o Brasil alimenta, né? Então, eles colocam barreira em tudo que é brasileiro para poder sobreviver aquilo que tem na Europa. A França, então, nem se fala. Ao mesmo tempo, a França, sim. Ao mesmo tempo, de vez em quando, sai uma matéria ou outra com a China ou com a Índia, aí eles começam a atacar a carne brasileira, falando, não, a carne brasileira não está perigosa, está com problema, ou o suíno, né, ou o bovino, para poder segurar a carne brasileira. Então, é um jogo que fica, né? E quem está no meio disso é quem está com a produção ali esperando para escoar. Né? Porque eu acho, dependendo da visão, e infelizmente a gente tem isso no Brasil, que é uma infantilidade, que você não escolhe a religião de quem você vai vender, você não escolhe a identidade política de A, de B, de C. E há muitos anos o Brasil faz isso, né? Com esse aqui eu negocio, com esse aqui eu não negocio, esse aqui é malvadão, esse aqui é legal, e aí fica selecionando o mercado consumidor, que é uma aberração. Né? É uma estupidez. Porque poderia vender para o mundo inteiro, sem distinção de nada, se levasse, né, friamente como um mercado, como uma padaria. Ela não perguntou, você votou em quem? Não vou vender o pão para você. Não tem isso. Né? Mas o agronegócio fica no meio disso. Né? Você foi muito feliz nessa questão sua. Eu tenho minha posição política, não escondo, eu sou de direita, tenho minha posição política, mas se uma pessoa de esquerda precisar de mim, eu não vou deixar de atender. Claro. E aí é uma condição humana e não política. Então, eu não posso chegar e... eu sou médico, aí na minha condição de técnico, se o cara está com uma ovelha doente lá, que é uma das especialidades minha, ovinocultura, eu vou chegar para ele, tomara que morre tudo, você disse, não, eu tenho uma formação para isso, eu formei para isso, eu tenho que fazer isso. É a minha obrigação como pessoa. E se amanhã eu tiver um cargo político, eu vou defender até o fim a direita no Brasil, o conservadorismo, a família, vou sempre defender. Mas na hora que um cara de esquerda tiver um problema na fazenda dele, eu vou ajudar, porque é uma questão que não envolve ideologia, envolve humanismo. Sim. É aí que está a diferença. Eu não posso distinguir isso, né? E é isso que nós fazemos. Outros não, outros preferem levar a ideologia adiante. E quando você fala em uma coisa, a Europa, principalmente a França, que não é exemplo de nada para ninguém, eles tinham até a guilhotina não faz muito tempo, e quando você pega, infelizmente, aí tem hora que eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Mas infelizmente eles não continuaram usando, porque eles não tinham acabado. Mas olha, quando você fala nos países europeus, eles criticam muito o Brasil, e aí a crítica é justamente porque você falou, para baixar preço de produto que eles vão importar. Mas procura na Europa como é que estão as florestas lá. Sim. Procura como é que estão os campos lá. Então, eles acabaram com tudo e agora quer que nós sejamos os pais deles. Nós acabamos com tudo, não temos mais dinheiro, dá um dinheirinho para nós viver aí. Porque é isso que vai acontecer. A tendência é que isso aconteça. Eles dependem da gente. E concordo quando você fala, não podemos usar de ideologia para poder restringir a nossa comercialização com o mundo. Agora mesmo acabou de acontecer uma licitação que foi ganha pelo governo de Israel, por uma empresa de Israel, e não querem dar o serviço porque ela porque é de Israel. Porque é de Israel, quer dizer, é absurdo, rapaz do céu. E são pessoas que se dizem religiosas, tudo. É uma mistura de interesse pessoal que, infelizmente, é inerente do ser humano. A desculpa de Deus, ela é constante. Usa-se Deus e religião para cometer absurdos e depois fala, não, eu vi na Bíblia aquilo outro, mas não vê na Bíblia de mentir, não roubar, não matar. Aí que é difícil. Exato.
Exatamente. E essa questão que você falou a respeito do pequeno e do médio, né, do financiamento, né, em relação aos bancos, por exemplo, o Brasil, recentemente foi comentado a respeito da questão de produção de tilápia no Brasil, né, que disparou, cresceu muito, né? E o Brasil, com a quantidade de rios que tem, né, possibilidade de pesca, né, de ser uma potência, não sei se é hoje, mas não era até então. Né? A gente não tem, até mesmo para consumo interno, a gente não tem tanto hábito de comer peixe como tem frango e carne vermelha ou de porco. Né? O peixe talvez seja ali a quarta proteína, imagino. Né? E mesmo a gente tendo toda essa estrutura natural, vamos dizer assim, né, que Deus nos abençoou ali no Brasil, né? E como que acontece muitas vezes, né? Porque o grande player do mercado, ele já está vendendo aquilo em grande escala. E quem descobre um nicho, uma nova oportunidade é o pequeno. É o médio. Ele que vai olhar ali muitas vezes e falar assim, tem uma oportunidade aqui, vou fazer um tanquezinho de tilápia, daqui a pouco aquele tanque vai produzir não sei quanto, daqui a pouco ele faz 2 tanques, 3 tanques, 10 tanques, aí ele chama a atenção do grande, né? Ele pode naturalmente ser engolido ali pelo grande, né? Ou ter a sua produção toda comprada pelo grande, ou virar um grande, né? Também. E quando você não tem esse financiamento, você está matando novas oportunidades, novos negócios, né? Sem dúvida nenhuma. E você falou de um setor, o setor de piscicultura aí da tilápia. Eu cheguei a trabalhar um tempo com isso, quando eu estava na Secretaria da Agricultura da Prefeitura de Uberaba, e a gente tinha tanque-rede e tanque escavado. O tanque-rede você faz a criação dentro do rio. Quanto maior a profundidade, melhor, mas você põe o tanque ali. E o tanque escavado você faz em propriedades que são distantes de rio, e ali você faz o trabalho. Bom, o governo naquela época, década de 80, não, aí era nos anos 2000 já, final da década de 90, nos anos 2000, começo, aí o governo começou a fazer o Ministério da Pesca, e o Ministério da Pesca começou, e foi uma distribuição de corrupção absurda. Mas teve, por exemplo, eles pegaram isso e levaram para os índios poderem levantar dinheiro. Então, ele dava o tanque-rede, dava o primeiro ano inteiro, acho que dava 2 ou 3 safras de peixe para ele, com a ração, para ele começar o negócio. Na primeira safra, os índios voltaram e falaram, acabou os peixes. Coma, nós comemos. Então, ao invés de trabalhar, ele pegou o peixe e comeu. Acabou com aquilo e falou, queremos mais peixe. Falei, não, aí você tem um rio para pescar, pô. Aí já é muita moleza. Mas esse negócio morreu da tilápia, mas teve gente que cresceu. Eu lembro aqui ali próximo de Uberaba, uma cidade chamada Nova Ponte, o cara ele vendia peixe num saco nas costas, ele criava tilápia e levava e ia vendendo de barzinho, restaurante, até que ele montou um frigorífico, que é o que você falou, ele teve uma oportunidade, mas isso aí é um caso raríssimo de acontecer. A metade desistiu no meio do caminho e a outra quebrou, porque falou, não dou conta. Então, ficou muito pouca gente no mercado, e é um baita no mercado, é um produto de excelente qualidade, que poderia estar entre os primeiros, como você falou aí, em opção de proteína, poderia estar entre os primeiros, sem problema nenhum. E aqui, nós não vamos ficar discutindo em detrimento de carne de... não, porque carne de vaca é isso, carne de porco é aquilo. Não, eu estou falando de disponibilização de proteína no prato. Né? Isso é muito importante. E é um produto realmente excelente. Mas, volto a dizer, corroborando com a sua fala, que faltou apoio, sim. O cara chegou ali e não deu conta. Assim como tinha muito malandro fazendo esse Ministério da Pesca apenas palanque político, e eu vi isso acontecer, posso falar de cátedra, e eu vi isso acontecendo no mau uso da política para poder levar esse dinheiro embora e falar, isso aqui vai a fundo perdido, deixa embora. Sim. É um erro é o que eu falo, a ideologia suplantando realmente as aptidões naturais que o Brasil tem e deixando a gente... Hoje era para estar dominando o mundo há muito tempo, Fábio. Sim. Há muito tempo. E não faz falta nada do que retiraram daqui, levaram embora. Nada disso faz falta. O Brasil é rico demais. Sim. É incrível mesmo. Aquela história que a gente ouve, né? Com certeza você ouve há mais tempo do que eu, mas que é aquela história do Brasil ser o país do futuro, né? E a gente vai vendo o nosso futuro indo embora, a nossa vida passando, e esse futuro, né?
não chega, né? E vai vendo as próximas gerações chegando, e cadê esse futuro que não chega? E são questões muito básicas, né? São coisas Muito. que é assustador, como que nós somos, de novo, não é uma crítica a nenhum governo recente, é geral. Como nós fomos mal conduzidos, né? Como a Muito gente mal. não tem visão de nação, visão de unidade, visão, sabe? A gente não consegue olhar para aquilo. Por exemplo, é uma vergonha. O turismo no Brasil poderia ser muito maior, muito. O Brasil é fantástico. Ontem eu mesmo estava brincando com a minha esposa a respeito disso. Ela me mostrou uma praia assim, que é famosa. Aí eu falei, igual Arraial do Cabo, né? Igual no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem no Brasil tudo. É. É igual, a gente tem tudo no Brasil, né? E a gente vai valorizar o de fora, e aí tem o fator segurança, que com certeza afasta muita gente, né? Eu estou aqui em Afasta. Portugal e é um absurdo a diferença, né, da sensação de segurança em Portugal e no Brasil. É uma pena, a gente fala isso com muita tristeza, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, morei em São Paulo por muitos anos, poxa, é absurdo. Você vai entrar em casa, tá com medo de ser assaltado, aí passa aqueles filmes na tua cabeça do motoboy chegando, motoqueiro chegando e rendendo e tal, e vai embora dar um tiro. Você vive num estado de pânico absurdo. Isso vai travando muitas coisas que poderiam fazer com que a gente fosse mais forte, muito mais atrativo ao mundo, né? Que a gente recebesse muito mais capital, muito mais investimento, né? Concordo com você. E Walter, deixa eu te fazer uma pergunta, falando aí especificamente da MF, né? Vocês Uhum. estão em vários setores, não é isso? Sim. Então, a MF Rural, ela atua em que segmento específico? Bom, o MF Rural ele foi criado, o MF Rural, para ser um ambiente onde o produtor encontrasse quem promover o encontro entre comprador e vendedor de produtos do agro. Hoje se vende aqui desde um pé de alface até uma fazenda. Então tem Legal. todo. O cara abre o computador, ele pode comprar a fazenda, comprar a semente do capim, comprar o poste de cerca, o arame, a balança, o gado, tudo faz-se aqui. Então, nós estamos montando, e hoje já estamos com bastante coisa, que é o ecossistema do agronegócio. Então, ele vai poder ter aqui, que é o principal, o MF Rural, que são os anúncios de venda de produtos, e temos ainda as empresas derivadas disso, que são o MF Leilões, que é leilão de gado, principalmente, mas nós temos leilão de cachorro de lida, Border Collie, por exemplo. Temos leilão de suíno, que é uma coisa que ninguém Legal. faz no Brasil, que é para poder melhorar a genética suína e distribuir mais isso no Brasil. E o nosso leilão é diferenciado das outras empresas de leilão, porque nós temos um banco que emite os boletos e ajuda na cobrança do produtor rural, e ainda temos uma empresa, que é o MF Move, que faz a entrega do gado para o cliente. Então, nós fazemos isso para ajudar o produtor rural. O nosso fundador sempre foi muito enfático nisso. Olha, vamos criar uma empresa, o que vai dar de benefício para o produtor? Então, você vê aqui atrás de mim, aqui, ó, no meu dedo, deixa eu ver, do lado de cá, ó, aqui, o MF Sim. Bank. Quando a gente foi criar o MF Bank, trouxemos do mercado uma pessoa de banco e tal, e falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai emprestar o dinheiro e depois a gente faz o seguinte, a gente faz ele comprar um seguro, faz ele comprar um consórcio, e a gente fala, opa, para, é isso que todo banco faz com o produtor rural, força ele a comprar coisa que ele não quer para emprestar um dinheiro. Se for para fazer o que os outros fazem, nós não vamos fazer porque isso não é bom. Eu estou forçando o cara, quer dizer, eu não quero fazer venda casada, não, eu quero ajudar o produtor. Claro que eu quero ganhar, eu não sou bobo, não morro Sim, de claro, fome, claro. mas também não quero explorar o cara. Então, hoje, o cara que faz negócio com a gente, o produtor que faz negócio com a gente, ele não é obrigado a comprar consórcio, ele não é obrigado a comprar seguro, nada disso. Ele tem que fazer negócio com a gente e se sentir bem com isso. Eu costumo dizer o seguinte, Fábio, as empresas do grupo, aí tem o MF Cast, aí tem o MF Play, que é a nossa agência de publicidade, tem o MF Trip, que é uma empresa de viagem que a gente está começando a fazer, e outras empresas. A intenção nossa não é ganhar dinheiro com o agronegócio. E vários players entraram no mercado, concorrendo com a gente, com a ideia de que o agronegócio é bom para a gente ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é menino.
Você chega, ô tio, me dá um dinheiro, você dá o dinheiro. Nosso negócio não é ganhar dinheiro, é receber pelo serviço bem prestado. Então, é diferente ganhar dinheiro do que receber por um serviço bem prestado. E essa é a filosofia da empresa. Nós queremos ajudar o produtor rural, claro, queremos ganhar, receber dinheiro com isso, mas não ganhar as custas dele. Então, esse é o grande mote do Grupo MF Rural. Ajudar o produtor rural dentro daquilo que ele precisa. E, para isso, eu sou zootecnista, o Wilson, que é o fundador, é veterinário, 3 filhos deles que cuidam das partes principais da empresa hoje são médicos veterinários, o Rafael, o Renato e o Roberto, né? Então, tá todo. Eu brinco, costumo dizer o seguinte: Fábio, aqui todo mundo pisou na bosta. Ninguém aqui é de escritório. Muito bom, muito bom. Ninguém é de escritório aqui. Nós vamos para o escritório porque precisa. Mas o bom é pisar na bosta na fazenda. Muito bom, muito bom. Me conta um pouquinho mais, Walter, sobre essa questão da MF Trip. Vocês pegam uma pessoa e fazem uma viagem pela fazenda, como é que é essa logística aí desse projeto? Legal. A MF Trip foi criada e ela está ainda em expansão de criação com o intuito de fazer viagens técnicas, tanto para feiras quanto para fazendas ou indústrias relacionadas ao agronegócio. Então, o que é a ideia nossa? É pegar, fazer com que exista esse conhecimento para o produtor sair da fazenda e ir conhecer o outro mundo. Para ele não ficar olhando do outro lado da cerca só e olhando, se ele fizer e der certo, eu vou fazer também. Não, vai na feira, vai ver, vai conhecer. É poder ampliar os horizontes do produtor rural. Criar não só isso, mas também network. Nessa viagem, ele tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, trocar experiências. Então, essa é a intenção, network e melhorar a visão de mundo, de negócio do produtor rural, para que ele possa sair do ambiente dele e não ficar mais, porque nós temos aí uma mentalidade, às vezes, tacanha, vamos dizer assim, que é daquele cara que o produtor do lado investe numa tecnologia e fala, vai dar errado. Ele está torcendo para dar errado porque não foi ele que fez. Sim. Aí, quando dá certo, aí ele vai copiar, sendo que ele podia ter sido parceiro para isso. É uma série, mas é uma má formação da pessoa. Então, a gente tem que entender, e ao invés de eu criticar, não, eu vou pegar você e vou levar para viajar, vou levar você. A viagem, Fábio, seja ela qual for, não importa se ela é para negócio, para passeio, ela amplia os horizontes, ela abre a mente, ela faz com que você cresça e esteja aberta a novas informações. Então, um conselho que eu dou muito, olha, tem muita coisa boa, mas viaje. E olha, não fica limitado ao Brasil, que embora seja um país maravilhoso para se visitar, vai conhecer a história, vai conhecer, porque eu acho muito importante, Fábio, você saber de onde veio. Quando você conhece suas raízes, é muito mais fácil de você crescer. Sem dúvida. Né? Eu tive a oportunidade de ir aí, você está aí em Portugal, eu tive a oportunidade de ir para Portugal. Que maravilha! O mundo deve a Portugal, que é de uma importância fundamental para que o mundo tivesse o que tem hoje, que são as explorações com viagens, com navegação. Foi Portugal que começou essa loucura toda. E aí veio a Espanha copiando, veio a Inglaterra copiando, só que teve que ter um louco para poder fazer isso. E esse louco aí, vamos no bom sentido da palavra, foi o povo português, que não estava satisfeito e acabou falando, nós precisamos ir embora. E aí descobriram o Brasil e condena-se o português de uma forma errônea. O português veio no Brasil e levou as riquezas. Rapaz, o Brasil não existia, foi ele que fundou, era dele. Como é que você vai falar? Os portugueses não roubaram nada, não, eles descobriram aqui e exploraram. Né? Então, é uma visão muito pequena, rapaz. Eu achei tão bom Portugal. Putz, eu acho que temos que viajar muito. Sem dúvida. É muito legal isso, você está falando de conhecer a história, eu sou um apaixonado por história, porque Portugal e Espanha viveram muitos períodos de guerras entre si,
né? As suas famílias, às vezes, estavam unidas, às vezes estavam separadas, né? E Portugal olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: eu não vou conseguir conquistar essa Espanha aqui. Deixa esses caras para lá. Olharam para o outro lado e viram um mar, viram um oceano. Vamos para cá porque é a única opção que a gente tem, né? E nessa é a única opção que a gente tem. Encontraram o Brasil, né? Descobriram o Brasil e tantas outras nações e tantas rotas de navegação, né? Que facilitou muito ali a chegada de alimentos, de especiarias, o que seja, né? De produtos como um todo, por todo o mundo, né? E você vê, Portugal tem colônia, ex-colônia no Brasil, na África, na Ásia, em tudo que é lugar, né? Porque eles estiveram lá rodaram o mundo inteiro, literalmente. E é muito curioso isso, porque a gente primeiro não conhece a nossa história, né? Enquanto povo brasileiro, né? E às vezes a gente também não sabe como analisar e olhar para o futuro, né? Olhar aquilo que a gente pode ser. E aí você estava falando uma coisa a respeito das viagens, que eu concordo muito. Eu tenho uma frase comigo que é a seguinte, que ninguém deseja aquilo que não conhece, né? Então, se você não conhece um celular, por exemplo, você não vai desejar um celular, até que você veja, até que você pegue na mão, até que você conheça os benefícios dele, e aí você daqui a pouco vai começar a desejar aquele celular. E depois vai chegar, você vai conhecer uma outra coisa, e essa outra coisa vai te gerar esse desejo também. Então, muitas vezes, quando a gente se fecha, né? Quando a gente não está aberto ao novo, à novidade, a conhecer coisas novas, a gente fica limitado e acha que aquilo ali é tudo. Então, por exemplo, um pequeno produtor, um médio produtor, quando ele consegue ter uma viagem dessa, né, uma viagem técnica, e visitar o grande, ele fala assim, o quê? Quando ele tem um networking, já podendo conversar com alguém que já é grande, e ele ali está pensando em fazer uma coisa, a pessoa chega para ele e fala, não, eu já tentei isso aí, não deu certo, faz isso aqui. Ou seja, sempre é um atalho, sempre é um caminho mais curto, né? E as pessoas não conseguem entender a importância, né? Seja na própria família, de falar com o mais velho, né? Conversar com o avô, conversar com o pai, para poder haver, né, essa transição, né, de gerações, de aprendizado. Meu filho não vai por aqui que eu já errei, faz isso que é melhor e tal. A gente tá sempre, o jovem está sempre desprezando o mais velho, né? Isso é histórico, infelizmente, né? E quando a gente traz para o ambiente de negócios, hoje tem sido, né, cultivado isso no Brasil, a questão do networking, né? E é a grande oportunidade. É a grande oportunidade de você ganhar anos, às vezes, de experiência numa conversa, num bate-papo, né? Bem, principalmente no agronegócio, aonde uma safra você pode ganhar muito dinheiro ou perder tudo num ano. Então, verdade, um detalhe mínimo pode mudar o seu ganho ou a perda do seu negócio. E você falou uma coisa, a diferença, a dificuldade das gerações de poder ouvir os mais velhos que já passaram por isso e vão evitar que você passe, ela está maior agora do que antigamente. É por causa do patriarcado, que seja por causa do que for. Mas eu sempre estou focado numa frase que eu aprendi e que eu acho que ela é muito certa. Homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem homens fortes. Então, é muito simples. Hoje nós estamos nos tempos difíceis, com homens fracos, porque esses homens fracos fizeram isso. Por quê? Porque desprezaram o óbvio, achando que o velho é um idiota. E eu entendo perfeitamente o ímpeto da juventude. A gente, quando é novo, a gente quer testar, né? Certas coisas não são convenientes testar. Eu nunca testei droga na minha vida para poder saber que isso não presta, né? Mas entendo perfeitamente quando ele fala, não, mas não é possível que fazer isso está errado. Ouve mais, discute mais. E hoje isso não existe, é um desprezo total pela minha categoria, né, a qual eu pertenço hoje, que é a categoria mais velha, né? E é engraçado você admitir isso, né? Você saber que você é o mais velho, porque você olha, você não é mais velho. Aí depois, porque é um negócio legal, Fábio, essa coisa de ficar velho é muito interessante. Porque você olha no espelho, todo dia você está se vendo
E você não está vendo a mudança que está acontecendo em você. Né? Você continua sendo o mesmo cara que tinha 15 anos e estava fazendo a barba pela primeira vez. Só que hoje você tem que puxar aqui e tirar os cabelos brancos, porque senão o trem gastar aqui. É uma coisa engraçada, né? Mas aí depois você vê uma foto, fala, mas aquilo ali sou eu? Eu envelheci mesmo. Mas eu costumo dizer o seguinte: você sabe o que é um velho? O velho é o novo que deu certo. Porque se tivesse dado errado, ele não teria ficado velho. Né? Então, eles têm que respeitar isso, os mais novos, porque se nós chegamos até aqui é porque para alguma coisa nós servimos. Né? Então, precisamos aproximar mais isso. Tanto quando eu falo que precisa aproximar o grande do pequeno para que todos se beneficiem, precisa aproximar o velho do novo. E eu falo velho, não é velho acabado, velho desgastado, não é isso. É o que tem experiência. É claro, se eu chegar hoje, colocar eu e você para a gente trabalhar, por exemplo, o celular aqui, eu vou descobrir funções que eu nem imaginava que tinha e você faz uso dela constantemente. Por quê? O seu HD está mais vazio que o meu. O meu eu já estou desprezando uma série de coisas, porque não cabe. Eu não tenho HD externo. E é normal. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar uma pessoa da sua geração para poder me ensinar e poder me auxiliar e ir mais longe. Né? Então, essa interação, essa valorização, eu não posso desprezar a geração que vem antes de mim. Né? E nem posso desprezar a que está depois. Todo mundo depende de todo mundo. E você falou bem, viajar abre a mente. Você é outra pessoa e vai passar a desejar, e não estamos falando aqui só de material, não. É de desejar poder crescer, de desejar a melhora, né? Quando você ouve falar de um país, tal, eu, quando estive em Portugal, eu gosto muito de destacar isso, Fábio, porque eu fiquei impressionado. E foi a minha primeira viagem para a Europa, eu nunca tinha ido. Minha filha que me proporcionou isso, aliás. Fomos eu, minha esposa, minha filha e o marido, uma das minhas filhas. E eu estava indo e pensando, falei, gente, como é que é? Não, eu falo inglês, falo um pouco de espanhol, eu me viro, não morro de fome. Eu sei falar Big Mac e Coke, então eu vou morrer de fome, né? Então, com certeza. Mas eu cheguei, quando nós chegamos primeiro em Madrid, para depois ir para Lisboa, e aí eu falei, você sabe uma coisa? Eu fiquei olhando e falei, rapaz, é tudo gente. Eu sou gente, eles são gente. É pior se fosse outro bicho, eu não tivesse como me comunicar. Então, tá fácil. Tem as coisas de cultura que são diferentes, você tem que respeitar. Por exemplo, vou contar um caso aqui que eu achei muito legal. Ali em Lisboa, ali na beira do Rio Tejo, ali, tem um restaurante chamado Martinho da Arcada. E é um restaurante que o Fernando Pessoa costumava frequentar. E ali tem uma mesa de canto ali, que está com a xícara que ele usava, né? E a minha mulher gosta muito de ler Fernando Pessoa e tal. E fomos lá. Eu passei com a minha filha e com o meu genro na parte da manhã. Olha, à noite vamos voltar aqui com a minha mulher e tal. E minha mulher ficou super entusiasmada. Foi conversar com o maître. E falou, olha, vocês servem almoço aqui? Isso era à noite? Ele falou assim, agora não mais, só amanhã. Ficou muito engraçado. Eu falei, claro, né? Mas a literalidade do povo português é muito legal. E eu não conto isso como piada, não, é como curiosidade. E aí você vai andar ali, você vai em Belém, vai ver a Torre de Belém, você vai ali, que salvo algum engano meu, o mosteiro é São Jerônimo, não sei ali, ali de onde saiu o Pedro Álvares Cabral quando foi pegar o barco para achar o Brasil. Rapaz, eu andei num lugar que provavelmente o Pedro Álvares Cabral pisou. Sim. Que legal que é isso! E olha, foi por causa desse cara ter feito essa loucura é que eu estava lá em Portugal. Senão eu não estava. É por Você causa não teria voltado lá para conhecer. É por causa dos italianos que tiveram aqui que eu pude ir. Então, nós temos que valorizar a nossa história e reconhecer o bem que eles fizeram para nós. E crescer a partir daí. Né? Esquecer o que passou lá, não. Mas vamos ver o que nós podemos fazer. O que você falou, o Brasil é o país do futuro. Até quando? Exatamente. Né? Nós precisamos ser o país do presente. É agora que está acontecendo, temos que meter o pau.
Exatamente. A gente trabalha aqui com cidadania portuguesa, com cidadania italiana, com vistos e tal. E é isso que eu falo para as pessoas, né? Eu falo assim, olha, aquele português que saiu lá em 1800 e pouco, ou 1900 e pouco, deixou tudo para trás, às vezes com uma malinha só na mão, ou às vezes nem isso, entrou num navio nem sabendo para onde ia, se ia sobreviver ou não, e conseguiu se estabelecer, formar família, e hoje você está aqui querendo requerer aquilo que ele fez lá atrás. Quando você consegue, quando você se torna português ou se torna italiano, você está dizendo para ele lá atrás, valeu a pena. Obrigado, né? Obrigado por ter feito isso. Obrigado. Obrigado por ter mantido a nossa família viva, né? Porque ele poderia morrer de fome na Europa. E ele não, ele falou, vou largar. Às vezes nunca mais viu os pais, sabe? Os irmãos, ele foi sozinho e conseguiu começar de novo. E hoje tem um bisneto dele requerendo, um trineto dele requerendo. Então, é um prazer para a gente aqui poder realizar isso e reconectar, né? O que você falou aí, Fábio, esse vínculo. É muito bonito o que você falou. É de uma profundidade muito grande. Se o pessoal que está assistindo pudesse reconhecer isso, bom, primeiro, procurar fazer essa cidadania. E essa cidadania ela é importante exatamente pelo que você falou. É uma forma de você chegar para esse antepassado que passou uma dificuldade absurda, indo num navio que ele nem sabia se ia afundar ou não, mas era o único recurso que ele tinha, e ele foi arriscar. E hoje, qual que é o legado que esse cara... Isso é uma herança que não tem preço. Rapaz, você ter a oportunidade de ter uma cidadania dos seus antepassados, isso vale muito mais que dinheiro. Isso vale a história da sua família. Então, você que tem a oportunidade, que tem as raízes em Portugal e na Itália, aproveita para tirar a sua cidadania. O Fábio está aí para poder fazer isso com muita experiência e competência. E aproveita para fazer isso, porque não só um benefício seu, mas um reconhecimento ao esforço do seu antepassado, que foi muito grande. Com certeza, com certeza. E abre um outro mercado para essa própria pessoa, para o próprio filho, que vai poder ter acesso ao mercado europeu agora. Então vai poder ganhar em euro, vai poder, né, estabelecer residência até em uma outra nação, que às vezes não é a nação de origem dela. Às vezes a pessoa é portuguesa, mas quer morar na Alemanha. Ela vai poder, União Europeia agora, né? Então ela ainda tem essa liberdade ainda, né? O brasileiro ele tem 27 estados para poder escolher, né? O que tem a dupla nacionalidade vai ter mais 27 países. Vai aumentar um bocado a situação. Aumenta. E tem que aproveitar isso, rapaz. Olha, é uma coisa que... A cidadania é uma coisa que te abre as portas do mundo. Você vira cidadão do mundo. Você realmente pode flutuar, pode navegar, pode fazer parte de uma série de coisas e aprender muito. É muito bonito. Sim. Eu viajei aí em Portugal, viajei em Itália. Eu fui lá nos confins da Itália, da onde saiu meu bisavô. Até hoje a comunidade lá tem 2.000 pessoas, que está acabando. É legal isso o pessoal entender que a Europa está envelhecendo muito. Sim. Ela não é só o velho continente, ela está envelhecendo muito. As pequenas cidades estão acabando. Por quê? Porque os novos, não tendo oportunidade ali, estão indo para as grandes cidades. E olha que nós falamos isso no começo da nossa conversa. Né? Daqui a um tempo, vai acontecer com eles o que está acontecendo com a gente. Se eles não se capacitarem, eles não vão poder ir para a fazenda. Exatamente. Só que aqui no Brasil isso é muito mais significativo, é muito melhor. Sim. Mas, olha, tendo a importância de fazer a cidadania, não perca essa oportunidade, não, porque é muito legal. Com certeza. Walter, já estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Passou muito rápido. Que pena. Foi maravilhoso, maravilhoso. Queria aproveitar rapidinho, antes da gente encerrar, para você, a gente estava falando sobre network, aquela coisa toda, falar um pouquinho sobre o MF Cash, as pessoas que você costuma receber. Fala para a gente aqui. Legal, isso é bom de falar mesmo. Porque o MF Cash foi criado, eu e o Roberto, quando tivemos a ideia de fazer, a ideia era, escuta, nós precisamos levar o agro para a cidade e trazer a cidade para o agro de uma maneira que hoje é só briga. A cidade fala mal do agro, o agro xinga o cara da cidade. Grande coisa, né? Resolveu o problema. Você é um
filho da puta, você é um filho da puta. Não resolveu nada. Então, nós precisamos trazer uma linguagem. Então, o que nós buscamos? Nós trazemos pessoas que têm relação com o agro, mas que têm história de vida para contar. História de vida que pode interferir e enriquecer a vida de outras pessoas. Que pode tirar pessoas de situações difíceis e mostrar que tudo é possível. Gente, que o agronegócio ele está sendo considerado uma instituição. Só que ele não se sustenta se não tiver gente por trás dele. Então, tudo aquilo que tem sucesso ou fracasso tem gente envolvida. E o agronegócio não é diferente. Tem gente que ganhou muito dinheiro, ficou rico, tem gente que perdeu tudo, tem gente que riu muito, tem gente que chorou muito, tem gente que aprendeu, tem gente que só tomou na cabeça. É como a cidade, não tem diferença. É porque Sim. tem gente. Então, entenda bem, você que é da cidade, você precisa do agro. Você que é do agro, precisa da cidade. Então, vamos conviver. E esse é o objetivo do MFcast. Em um ano, a gente esperava, vamos crescer devagarinho. Em um ano, estamos aí com 360 mil seguidores no Instagram, já tivemos mais de 120 milhões de visualizações nas diversas redes sociais. E para nós isso é muito importante, porque nós estamos levando o agro para a cidade e muita gente que não é do agro segue a gente. Então, está dando certo o nosso projeto de unir agro e cidade para que eles tenham consciência de que um precisa do outro, um é importante para o outro. Então, você que aí gosta do podcast, MFcast, você vai gostar muito. Muito bom mesmo, excelente, excelente. Walter, eu só tenho a te agradecer pelo seu tempo, por essa aula que você deu para a gente aqui, foi maravilhoso, com certeza, foi o que eu te falei, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, e passou 1 hora rapidíssimo, e foi maravilhoso, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que vocês têm feito. Eu acho que precisamos de mais pessoas como você, né, com a mentalidade que você tem, e que o seu podcast e todas as ações que você tem estado tenham muito sucesso e que as pessoas possam reconhecer a importância do agro, né, porque o Brasil tem tudo para ser uma grande potência mesmo, em todas as áreas, e já é uma potência no agro. Então, o agro ele faz com que a gente veja que é possível, né? É possível nós estarmos entre os maiores, né? É possível o Brasil estar em primeiro colocado, né? Não só no futebol, né? Que hoje em dia está mais difícil, né? Mas dá para a gente ser bom em outras coisas, porque a gente é diferenciado no agro. Eu quero te agradecer profundamente, porque essa oportunidade de poder falar do agro é muito importante, Fábio. Eu quero te agradecer a Vanessa, que teve uma paciência muito grande comigo, porque eu fiquei várias vezes de mandar as coisas, e velho esquece as coisas, sabe? Eu escrevia as coisas, quando eu olhava, eu tocava o telefone, eu já esquecia aquilo. Ela fez uma gentileza muito grande. Então, eu quero agradecer a Vanessa, agradecer a você, e eu quero de coração aqui falar, eu não tenho interesse pessoal nisso, é falar, você que quer fazer a sua cidadania, procura o Fábio, procura a empresa, porque vale a pena, é uma coisa que vai facilitar abrir seus horizontes para a vida. Então, não perca a oportunidade de ter a sua cidadania portuguesa, a sua cidadania italiana, porque isso vai abrir as portas para você, para os seus filhos, para os seus netos. É o mundo que você vai ter à sua disposição. É isso aí. Eu costumo dizer que a maior herança que alguém pode deixar para os seus filhos é deixar as portas da Europa abertas para ela, né? Então, concordo plenamente. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu esse episódio até o final. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa aqui o teu comentário. Fala aí, eu sou da cidade, eu sou do campo. Fala aí o que você gostaria de conhecer, gostaria de ouvir do Walter, né? A gente vai ter o maior prazer para responder aqui os comentários. Walter, mais uma vez, muito obrigado. E está mais do que convidado para um próximo episódio, tá bom? Estou à sua disposição para quando você precisar, Fábio. Maravilha. Walter, se quiser deixar, fala aqui suas redes sociais para o pessoal poder te encontrar também, para a gente poder se despedir aqui. Tá fácil, tá? O meu nome tá aí, Walter Celani. No Instagram é Walter Celani Júnior, por extenso, tudo. E no LinkedIn, Walter Celani. E tudo que você precisar me perguntar alguma coisa, manda mensagem lá, eu estou sempre respondendo, faço questão. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado por você ter assistido até o final e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, Walter. Grande abraço. Abraço, obrigado.